Muito bom que nós tenhamos decidido pela nossa renovação por estarmos aqui de novo. Estar de novo não quer dizer repetição, muito pelo contrário. Estar aqui de novo quer dizer renovação, quer dizer abrir-nos a uma nova possibilidade, abrir-nos ao novo. Jussara Regina da Costa, muito prazer ter você aqui. Mônica da Silva, Angelina, Mônica chamando a Zilda Cardoso. Isso mesmo, amigos. Convidem outros amigos para esse encontro que é todo nosso. Coloquem a sua garrafa de água próximo, para que os benefícios desse nosso encontro se alonguem por toda a semana. Beba dessa água, fortaleça-se nessa água, porque ela é a água viva. Porque o nosso trabalho não é o trabalho de uma pessoa, porque esse trabalho é uma rede, é uma egrégora de luz, onde cada um que aparece ou que não aparece tem o seu papel. E pode ter certeza, os que não aparecem são mais importantes para esse trabalho do que aqueles que aparecem. Então, hoje nós queremos nos congregar, nos confraternizar, nos irmanar. E o que nos define a irmandade não é o sangue, é claro, mas é o coração. E abrindo o coração que nós estabelecemos a nossa fraternidade, a nossa irmandade e nos congratulamos, nos confraternizamos em Jesus, dizendo: Pai de infinito bem, Pai de amor, Pai nosso que estás nos céus, na matéria, em cada partícula de cada criatura do imenso e dos imensos universos. Santificado seja o teu nome, amor. Que o teu nome de amor seja a tua vontade em todo lugar, assim na terra como no céu. Que o pão nosso, que esse pão que nos abastece por dentro, que nunca mais nos dará fome, que essa água que nunca mais nos dará sede, seja dada para todos nós, hoje e sempre. Perdoa, Pai, os nossos equívocos, as nossas más interpretações, o nosso interesse, a nossa deturpação dos bens espirituais que Tu nos dás a cada instante. Do mesmo jeito que nós também perdoamos as falhas, os equívocos de todos à nossa volta. Mas não nos deixes, Pai, recairmos na tentação do ego, na tentação do orgulho, na tentação da vitória da terra, nas ilusões do egoísmo. Mas livra-nos desse que é a origem de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Uma noitezinha de mais frio, parece que mais frio vem por aí. Que a gente aqueça os nossos corações. Orlando César, Andréa Salvatore, Felipe Montagnoli, Rui Lulu Cavendish, Janaína Neves, Edson Cambaúva, Lueli, Roberta Emi, Paulo Calef, Débora Menezes, Mônica da Silva. Façam isso, façam como a Mônica e chamem todas as pessoas para as quais faça sentido investir 1 hora da sua semana com Jesus.
Que assim seja para todos nós, multiplique os bens de Deus. Porque os bens de Deus é um aspecto, é uma das maneiras de nós lidarmos com a vida, conosco mesmo, com o sentido de toda a existência. É sobre isso que a gente veio conversar hoje. Afinal de contas, nós recebemos muitos dons de Deus. E o que nós temos feito com eles é uma enorme questão, é talvez a questão central das nossas vidas. Vamos conversar sobre isso? Para isso, vamos relembrar uma das mais conhecidas histórias de Jesus, porque nos fala desses dons de Deus, dessas dádivas que Deus faz a todos nós. Exatamente para que a gente perceba o que nós temos feito da vida, o que nós podemos fazer da vida, o que Deus faz por nós e o que nós fazemos ou não fazemos por Deus. Então, conta-se que um fazendeiro, depois de ter trabalhado a vida toda, um sitiante, tinha conseguido amealhar uma boa quantidade de dinheiro e partiu para realizar uma tarefa importante, que era viajar para diversos locais, fazer uma viagem longa e desenvolver um papel, um trabalho, um aspecto da sua vida que ele tinha adiado por algum tempo. Então ele ia ficar alguns anos fora. Chamou seus 3 principais empregados e deu-lhe dinheiro. O dinheiro, ao tempo de Jesus, uma das moedas, um dos nomes que a moeda tinha era talento. E ele, reunindo bastante, era uma moeda de alto valor, ele deu a um 5 talentos, a outro deu 3 talentos e a um deu 1 talento, combinando o seguinte: vou viajar e na volta eu os reunirei para tomar contas a respeito disso, desse recurso que eu deixei para vocês. Assim prometeu, assim combinaram e assim foi feito. Passaram-se os anos e o sitiante voltou e foi cobrar aquela soma, aquela importância, aqueles valores que ele tinha dado a cada um dos seus servos. Algo como se fosse hoje, como o que recebeu 5 talentos, como se fossem 50 mil reais, o que recebeu 3 talentos como se fossem 3, o que recebeu 1 como se fossem 10 mil reais. Então 50, 30, 10 mil reais, e assim que ele chegou, foi bem acolhido por todos, foi bem recebido, e depois de alguns dias, chamou os 3 empregados, os 3 fiéis empregados, para que eles prestassem conta. E imediatamente o que recebeu 50 mil, o que recebeu 5 talentos, se apresentou e disse: bom mestre, tu me deste 5 talentos e eu negociei com o recurso que tu me deste. Aqui estão os teus 5 talentos e aqui estão outros 5. Então, na comparação de hoje, entregou 100 mil reais na mão do sitiante. E o sitiante, muito bem impressionado, disse: bom servo, a tu que tão bem utilizaste o pouco, mais lhe será dado. E ele foi para um lado. Apresentou-se logo depois o segundo, aquele que tinha recebido 3 talentos ou 30 mil reais. E esse fez um depoimento muito parecido com o primeiro, dizendo que
tinha recebido 3, mas que tinha negociado com esses 3, entregando: aqui estão seus 3 talentos e aqui estão outros 3 talentos. Entregando, na nossa comparação, 60 mil reais na mão do sitiante, que ficou igualmente surpreendido, nem um pouquinho mais, nem um pouquinho menos, fazendo os mesmos elogios para aquele servo, falando que se ele foi bom no pouco, mais ainda lhe seria dado. E esse servo foi para o lado, e o terceiro meio que se encolheu, fez menção de sair, mas o sitiante não deixou que ele saísse e o chamou: venha cá, é a sua vez agora. Mas eu preciso sair. Mas por que sair? Só um pouquinho, eu vou sair um pouquinho e já volto. E eles dali viram que ele saiu, foi até uma pedra grande, levantou com muito esforço, arrastou aquela pedra para o lado, cavou um pouco embaixo da pedra, retirou dentro dela um saco, dentro desse saco outro saco, dentro desse saco outro saco, e do terceiro saco retirou a moeda valiosíssima de 1 talento e veio entregar ao sitiante, dizendo: eu sabia que tu és um patrão severo, que ia cobrar tudo o que tinha sido distribuído. Por isso, guardei muito bem guardado, e aqui está o seu dinheiro. O sitiante, porém, não gostou da resposta, não gostou da postura, não gostou da atitude daquele servo. E disse-lhe claramente: mau e inútil servo, por que não depositaste essa moeda no banco? Porque pelo menos eu voltando me daria os juros disso. Por que enterrou tanto e guardou tanto o seu talento? Por medo? Por medo. Essa história, ela é absolutamente fantástica para todos nós. Por falar do medo, por falar de negociar, por um lado, negociar, negar o ócio, boa vontade, trabalho, disposição, colocar em circulação e em movimento os seus talentos. E o outro, medo, perseguição, enterrar os talentos, fechar-se para o movimento, imobilizar-se, paralisar-se. É muito mais do que dinheiro o que Jesus estava falando. Tanto é que hoje em dia a própria palavra talento, ela não quer mais dizer dinheiro, mas quer dizer capacidades, possibilidades. Alguns podem até pensar, muito presos à palavra, que não possuem um talento, não sabem tocar violão, não sabem pintar quadros, porque talento hoje é mais comumente remetido ao talento artístico. Mas será que foi só ao talento artístico que Jesus quis falar? Disse o próprio mestre que a letra mata, mas o espírito vivifica. E o espírito de talentos são certamente todas as nossas possibilidades, todas as nossas capacidades, tudo o que Deus, na parábola simbolizado pelo fazendeiro, pelo sitiante, tudo que Deus colocou em nossas mãos. Alguns, ilusoriamente, cegamente, podem achar que não receberam talentos de Deus. Será que não?
Essa é a introdução para nós conversarmos sobre o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro precioso que a gente jamais vai cansar de recomendar. E o capítulo 26 fala: dai de graça o que de graça recebestes. Que comumente é associado aos dons espirituais. Então, ao dom de curar é o primeiro item que Allan Kardec intitula as suas reflexões. O dom de curar, realmente a mediunidade, o dom de curar, a psicografia, nos foi ensinado fartamente dentro do Espiritismo, especialmente por Chico Xavier, que nunca pegou R$1, 1 centavo dos direitos autorais de suas obras, cedendo-os todos às editoras, aos centros espíritas, às obras sociais. Apesar de ser membro e provedor de uma família de muito baixa renda, ele nunca pegou 1 centavo desse dinheiro. Então, o que vem de graça, que deve ser dado de graça, e isso tem a ver com a nossa relação conosco, com Deus, com a vida. E a parábola dos talentos, ela é maravilhosa para nos ensinar a respeito disso. Inclusive porque nos estimula uma pergunta fundamental: que talentos, que poderes, que capacidades são essas que nós temos? Como eu disse, alguns erroneamente podem pensar que tem talento apenas os artistas, que tem riquezas apenas os milionários, que tem poderes apenas os políticos e os mandatários. Mas o convite da noite de hoje, e porque a gente assim acha que é o convite de Jesus, é de expansão. Quais são as riquezas que Deus colocou na sua mão? O que você tem feito com elas? O que você poderia fazer com elas? Felicidade é realização. Realização é pegar o que a gente tem de potencial e colocar na prática, negar o ócio, investir, circular, movimentar e não enterrar e paralisar. Não é isso? Então, na nossa ânsia pela conquista da felicidade, a realização, o bem lidar com os talentos que Deus nos deu é absolutamente central. E muito mais do que dinheiro, talento artístico ou poder político, os talentos podem representar poderes que todos nós temos. Todos nós temos. E muitos. A começar pelos poderes mais básicos que condicionam todos os outros, que são o pensamento e o tempo. Quem manda no seu tempo? Quem manda no seu pensamento? Em parte, é verdade que o seu tempo é comprado pelo seu empregador ou pelos seus clientes, se você for um empresário. Mas isso foi uma proposta de vida sua. Em parte, o seu tempo é muito tomado pelos meios de comunicação, pelo celular, pelas distrações. Mas isso também é por disposição sua, é o que você está fazendo com os talentos que Deus te deu. E essas duas riquezas imensas, elas são riquezas que nos abrem a todas as outras riquezas, porque é de acordo com a sintonia que você der ao seu pensamento, com o padrão vibracional que você der ao seu pensamento, que você vai angariar forças, vai reunir poderes, vai mobilizar possibilidades a seu favor, tanto com o pensamento quanto com o seu tempo. Então nós temos poderes imensos, meus amigos. E
E esses poderes não são apenas o que é visto pela gente como positivos. Nós temos imensos poderes naquilo que a gente vê como negativo. E se a gente já nem considera os poderes positivos que a gente tem, como a gente vai considerar os poderes vistos como negativos? Mas que poderes negativos são esses? Ora, tudo o que você errou na sua vida, todas as doenças pelas quais você passou, todas as infelicidades, as provas, as expiações que você já passou aqui na Terra, são poderes, são riquezas. Ora, quem há de melhor para orientar um alcoólatra, além dos médicos e psicólogos, assistentes sociais? Um outro alcoólatra. Quem melhor para apoiar uma adolescente que está pensando em o que fazer da sua gravidez do que outra pessoa que já teve filho e que foi pressionada igualmente por aquilo? Que melhor para apoiar uma criança ou um jovem que está sendo discriminado por sua raça, por sua opção sexual, do que outro que já viveu essa mesma situação? Quase ninguém vê nas sombras nossas, nos desafios que nós tivemos que vencer, riquezas, mas são riquezas imensas. A gente pode e deve fazer do limão, essas frutas ácidas e azedas que nós tivemos que vencer, uma limonada. E essa limonada pode ajudar muita gente, inclusive, a fazer limonada dos seus limões. Não é verdade? Nós temos muitos, poderosos, imensos talentos, imensos poderes, imensas riquezas, imensas possibilidades. Reconhecidas essas possibilidades, resta-nos a pergunta: o que nós temos feito com elas? O que você tem feito com os dons que Deus colocou na sua mão? Com as capacidades as mais variadas, como tempo, como dinheiro, como inteligência, talentos artísticos, poderes, o poder do voto. Desde a escola, você se lembra? Por exemplo, se numa escola tinham 2 alunos que eram muito bons em matemática, se os 2 tinham um nível, por exemplo, 8, tinham um nível de inteligência para tirar 8 nas provas, sabe qual deles iria melhor na prova? Se um deles era mais egoísta, mais orgulhoso e tinha como objetivo tirar a nota melhor que todos, e por isso não ajudava ninguém, não colaborava com ninguém para o estudo da prova, esse chegou na prova e tirou 8. Ele queria destacar-se e por isso apostou na menor nota possível dos outros. Mas vamos dizer que o outro, que gostava de matemática no nível 8, resolveu ensinar os seus colegas, resolveu fazer grupos, resolveu estimulá-los para o estudo. Sabe o que acontece com ele lá quando vai pegar a nota? No mínimo ele tirou 9, porque ensinando se aprende. Nos Alcoólicos Anônimos, o 12º passo dos 12 passos é ajudar quem tem problemas parecidos, porque é assim que a gente se cura, dizem os Alcoólicos Anônimos. O que bate integralmente com Francisco de Assis, que fala que é dando que se recebe, que é perdoando que se é perdoado, o que Jesus já falou para todos nós no Pai Nosso, não é verdade? Que é nos ajudando na transformação alheia que nós nos transformaremos, porque morte é transformação.
é uma outra perspectiva de vida. Nessa hora, pós-pandemia, não acabou ainda, mas nós já estamos nos preparando para a volta ao trabalho, aos estudos, para sair mais intensamente para a vida. Nós precisamos renascer, nós precisamos de um novo ponto de vista, de uma nova abordagem na vida. E tenhamos a certeza de que o novo, o revolucionário, o transformador, segundo Jesus, é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, amar a si mesmo. Mas como nós poderemos amar a nós mesmos? O convite é o seguinte: façamos por nós aquilo que os pais da terra, que os pais, as mães da terra, mais fazem com relação a seus filhos, que é o quê? Um garimpo, que é uma pesquisa constante de capacidades, habilidades, potencialidades, talentos. Do que o meu filho traz de tendências? Não é isso que a gente se pergunta? Para quê que a gente pergunta isso? Para apoiar, para fomentar, para desenvolver essas capacidades, que eles possam se realizar. Olha que palavra linda! Se realizar. O que nós mais precisamos para amar a nós mesmos é revivenciar, recolher, revalorizar os nossos talentos. Alguns deles certamente nós vamos encontrar enterrados. Precisamos desenterrar todos eles, precisamos enfrentar nossos medos e multiplicar, negar o ócio, movimentar as nossas vitalidades, as nossas capacidades. Nunca foi tão necessário esse garimpo nas nossas vidas. Amar é garimpar, é investir, é desenvolver. O homem novo, a mulher nova, que vão nascer dessa pandemia, e se não nascerem dessa, vão precisar de outros chacoalhões ainda mais fortes. O homem novo brota desse conhecimento interior, desse reconhecimento, desse desenvolvimento interior. Ache dentro de si pedras preciosas e distribua, dê de graça tudo aquilo que a vida lhe deu de graça. Se o que você sabe é cozinhar, encontre um lugar onde a sua cozinha possa se transformar em luz. Se o que você sabe é lavar roupa, fazer faxina, se o que você sabe é tocar violão, se o que você sabe é falar, coloque os seus dons, os seus tempos, os seus poderes a serviço de Deus, a serviço do amor, a serviço do outro, porque assim é a melhor maneira de você colocar os seus dons a serviço da sua própria realização. Lembremos-nos sempre de ser instrumentos da paz de Deus, como disse o mestre de Assis, porque sim, é dando que receberemos, é perdoando que seremos transformados, é ajudando as pessoas e fortalecendo as pessoas à nossa volta a emergir, a fortalecer, a se realizar nos seus talentos, que nós nos desenvolveremos e nos elevaremos para a vida eterna. Graças a Deus, que assim seja. Vamos lá, vamos ver o que os amigos nos trazem hoje. O que vocês acharam da conversa? Para esse renascimento, que é o tema fundamental desse momento das nossas vidas, pensar nos talentos, pensar a nós mesmos como uma mina de diamantes
que precisa ser percebida, reconhecida, captada e lapidada. É um desafio maravilhoso, não é mesmo? Vamos ver o que os amigos trazem para a gente refletir juntos. Vamos lá. A Mônica da Silva, lembrando de amigos encarnados e desencarnados sempre. Muita generosidade, muito bom estar lembrando-se de todos. Andréa Guedert fazendo o mesmo. A Lulu Cavendish também. Lembrando de muitos amigos. Que a gente multiplique esse pão que está vindo sobre nós do alto. Não é isso? Maravilhoso. José Aparecido Scarpin, Márcia Marques, Lúcia Diniz, muito boa noite. Adeildo Villanova, muito bacana a gente estar aqui juntos. Carmen Lúcia, Lilian Caetano Argelo, Luciene Aparecida. Angelina está lembrando de muitos amigos. É sempre muito bom a gente estar servindo como aquele diamante lapidado que a gente falou. Ele, quando recebe a luz do alto, ele se distribui em luzes multicoloridas. Cada lembrança que você faz de um amigo num momento de oração, numa reflexão, num livro de elevação, num estudo do Evangelho, é maravilhoso para a gente distribuir luz. Por falar em Evangelho no Lar, a gente não se cansa de lembrar dos nossos livros. Prudente, A Saúde segundo Jesus, Grãos de Mostarda. Prudente pega trechos curtos do Evangelho, propiciando a prática do Evangelho no lar. Cada página um capítulo, cada página um versículo, um estudo. O Grãos de Mostarda, reflexões sobre o dia a dia, sobre as questões da vida. E Saulo e Paulo, o livro sobre o autoconhecimento. Um livro para pensarmos nas nossas questões a partir da grande revolução numa vida que foi Paulo de Tarso, que passou de assassino de cristãos a um dos maiores apóstolos do Cristo. Vamos lá? Andréa Salvatore nos traz assim: todos temos talentos, mas muitas vezes não acreditamos. Achamos que não somos merecedores, mas chega um momento que precisamos trabalhar e ter um entendimento maior. Maravilhosa a tua contribuição, Andréa. Nós temos um boicote dentro de nós. É importante nós percebermos esse movimento. Não vai dar certo, você não merece. Alguma coisa dentro de nós boicota a nossa realização. E nós precisamos entender o que é isso. O auto-boicote tem origem na sensação, no sentimento de culpa. Porque quem é culpado tem que ser punido e não merece ser feliz. Então, se você traz dentro de você um sentimento de culpa por coisas dessa vida no seu consciente, ou por coisa de outras vidas no seu subconsciente, você sempre vai ser o maior inimigo de si mesmo. E para vencer isso, nós precisamos entender que Deus não quer a nossa punição. Deus não trabalha com a nossa punição. Ele quer muito antes que nós nos revejamos, aprendamos e movimentemos os nossos talentos, as nossas capacidades, em prol de nós mesmos, do próximo e da coletividade. Chega de lamentação e de culpa nos amarrando ao passado, mas assumamos a responsabilidade que nos projeta o futuro. Chega de culpa, conquistemos a responsabilidade. Não é isso? Muito legal você ter trazido isso, Andréa. O auto-boicote precisa ser muito bem percebido e
libertado. Chega de escravos. Chega de escravos da culpa. Libertemo-nos para a responsabilidade, não é? Muito bom. Vamos ver quem mais traz um tema bom como esse. Auto-boicote é um tema que mereceria um seminário, merece uma atenção permanente da parte de todos nós. Chega dessa culpa, dessa acusação, desse peso, desse desmerecimento, dessa autopunição permanente, que não leva a nada, que não melhora ninguém, não é mesmo? Liberdade para todos nós. Vamos ver quem mais. Gugu Souza nos traz assim: boa noite, Maurício, que belíssimos ensinamentos, que possamos praticá-los todos os dias. Gratidão eterna por tudo. Uma das conquistas espirituais que abrem caminhos para todos nós é gratidão. Um dos caminhos, uma das atitudes que mais fecham é o egoísmo, é a exclusividade. Quando nós excluímos os outros das nossas conquistas. Todas as nossas conquistas são frutos de muitos que colaboraram conosco. Para ter esse corpo, nós precisamos dos nossos tataravós, dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais. A todos eles precisamos ser gratos. Para vestirmos essa roupa, nós precisamos de quem plantou, precisamos das próprias plantas, da chuva, da terra, dos que transportaram, dos que beneficiaram, dos que costuraram. E a todos eles nós precisamos ser gratos. E assim com a comida, e assim com a casa, e assim com o emprego que nós temos. Ser gratos abre possibilidades, fortalece parcerias, não é mesmo? Enquanto que ser ingrato, ser exclusivista, no sentido de querer os ganhos só para nós, fecha possibilidades, quebra parcerias, envenena as nossas almas. Então, que essa gratidão que a Gugu trouxe para a gente aqui seja assimilada por todos nós como uma chave de multiplicação de talentos. Uma chave para a nossa realização de talentos. Tudo que nós fazemos é em parceria. Portanto, reconheçamos e sejamos gratos a todos os parceiros encarnados e desencarnados, que todos temos espíritos protetores, equipes socorristas, professores de Jesus, missionários, mensageiros e o próprio Mestre, a quem nós devemos agradecer sempre, não é? Muito bacana, muito gostoso. Vocês veem como vocês dão as ferramentas, como eu tenho aprendido, como cada colocação é preciosa pra gente, não é? Muito lindo, muito legal a gente estar junto. Samar Silva: compartilhando o que temos de melhor com os nossos irmãos, percebemos que muito mais há em nós. Olha que coisa linda que a Samar fala pra gente. Jesus foi o mais otimista dos mais otimistas, mas ao mesmo tempo o mais realista de todos os realistas, ao proclamar para todos nós: vós sois deuses. Para nós que achamos que não temos riquezas, que não temos potenciais, ele disse: vós sois deuses, vocês farão tudo o que eu fiz e mais. Nós temos imensas possibilidades espirituais, imensas. Esse conhecimento que só o estudo e a pesquisa espiritual nos traz é absolutamente fantástico. Mas não basta ter as riquezas se a gente enterra. Então precisamos saber das nossas riquezas, desenterrá-las, negar o ócio, movimentar em benefício geral, nosso, do outro e de todos. Então diz a Samar: compartilhando o que temos de melhor com os nossos irmãos,
perceberemos que muito mais há em nós. Quanto mais se dá, mais se tem. O que é? Parece aquelas coisas de criança, né? O que é o que é? Quanto mais se dá, mais se tem. Certamente a resposta é amor, não é? Muito bom, Samar. Muito obrigado. Sueli Camilo, Doroteia Lazzarini, Rosângela Ramalho. A Rosângela nos diz assim: as experiências vividas nesta e em outras encarnações são talentos adquiridos constantemente pelo nosso espírito. Temos capacidades que foram desenvolvidas nessa vida, outras em outra, e tudo isso é experiência, é como se fossem ferramentas na nossa caixa de ferramenta com as quais nós podemos resolver os problemas, construir, criar, beneficiar. Muito legal isso, Rosângela. Reconhecer as nossas riquezas. Nós somos todos muito ricos. Precisamos reconhecer e investir, é claro. Lulu Cavendish nos diz assim: estou extremamente feliz por depois de 5 anos assistir uma palestra. Quero voltar. Nós vamos voltar. Vamos voltar. Logo, logo estaremos juntos de novo. Carmen Lúcia: quanto mais adiamos essa transformação, mais nos angustiamos. É verdade. Boa parte da nossa angústia é a angústia da não realização. A pessoa que enterra os seus talentos está se enterrando. A pessoa que está se amedrontando está se paralisando. Enquanto que quem desenvolve a boa vontade, a coragem, esse está se realizando, está sendo. Tem uma música do Beto Guedes que ele fala do medo de amar. Fala que o medo de amar é o medo de ser. Chega de medo. O oposto de medo não é coragem, o oposto de medo é confiança, é fé. Tenhamos fé que nós viemos para nos realizarmos, para ajudarmos os outros a se realizarem no seu melhor. Muito bem, é isso mesmo, Carmen Lúcia. Não podemos mais adiar a nossa realização, a nossa transformação. It's now or never, dizem os americanos, é agora ou nunca. Agora ou nunca não quer dizer que a gente vai para o inferno se não nos realizarmos. Apenas que a nossa realização vai ser adiada, o nosso caminho vai ser adiado por alguns séculos. Mas que assim não seja, né? Samar: grandes oportunidades de aprendizado. Sem dúvida, temos a todo momento. Cida Mello: boa noite, Maurício, tudo bem? Saudades de suas palestras no grupo da prece. Fique com Deus. Você também fica com Deus, Cida. Também muita saudade. A Maura Barbosa falando que esse último livro ainda não tem como encontrar. Todas as pessoas interessadas nos nossos livros a renda líquida dos nossos livros vai para a Fraternidade Sem Fronteiras. A gente não cansa de aconselhar você a conhecer esse trabalho maravilhoso. É só os interessados fazerem contato pelo MSN aqui no Facebook mesmo, que a gente vai pegar o endereço e vai dar a nossa conta bancária e vamos fazer 2 bens: o bem de fazer o Evangelho no lar, de ter uma disciplina espiritual, uma conexão positiva para a nossa mente, e vamos ajudar materialmente a Fraternidade Sem Fronteiras a fazer o trabalho na África, no Brasil, esse trabalho maravilhoso que ela faz. Muito legal, Zilda. Não, Maura, pode fazer contato que a gente vai ver um jeito do livro chegar até você, tá bom? Edson Cambaúva: você fala fácil e nos ensina que sempre temos como melhorar. Mas é verdade, é isso mesmo, Edson. Hoje, maravilhosos ensinamentos dos nossos talentos, que podemos usá-los com o próximo. Todos temos alguma coisa para oferecer. Serviu muito para mim. Se nós estamos vivos, é porque nós temos possibilidades e que essas possibilidades precisam ser desenterradas, movimentadas, para não sermos nós aquele servo mau e inútil, mas sermos o bom servo que vai ser reconhecido pelo Mestre. Muito bom, Edson. Sempre juntos e sempre nos estimulando.
Eu acho que com essa fala do Edson, a Angelina nos fala assim: ouvir falar dos ensinamentos de Jesus preenche o nosso espírito de esperança que possamos seguir. Com essa fala da Angelina, então, a gente encerra o nosso momento de hoje, porque nós realmente precisamos de uma maior proximidade com Jesus. Infelizmente, a nossa cultura religiosa colocou tantos intermediários entre nós e Jesus que nós nos distanciamos deles. Houve tanta idolatria com relação a Jesus que nós falamos: nunca poderemos alcançá-lo. Mas não é verdade, porque ele mesmo disse: vós fareis tudo o que eu fiz e mais. Resgatemos nossa irmandade com Jesus, nossa amizade com Jesus, nosso amor por Jesus. Ele não vai voltar à terra porque ele nunca se afastou. Jesus está conosco. Jesus está ao nosso lado, nos observando, nos estimulando, diretamente e através do nosso espírito protetor, dos nossos espíritos familiares, dos seus luminosos mensageiros. Resgatemos nossa amizade com o Mestre. Resgatemos nosso compromisso com o Mestre. Lembremos que esse compromisso foi um investimento que ele fez, nos colocando muitos talentos nas nossas mãos.